Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. E eu queria começar contigo, Léo. Como é que nasce essa coisa de gostar de escrever na sua vida? É da família? É de amigos? É da escola? Como que foi isso? Olha, é muito da família. Eu tive a sorte, o privilégio, eu sempre falo isso, né? De crescer dentro de uma livraria, né? A minha mãe, lá nos anos 70, ela abriu uma livraria especializada em livros infantis, juvenis, que era a Casa de Cultura e Livraria Miguelin, né? Isso. Que foi Sua uma das mãe, primeiras qual do o nome Brasil. dela? Vamos... Minha mãe, Antonieta Cunha, Perfeito. já foi secretária de Cultura aqui, na época do Patrus, do Pimentel, já foi a primeira diretora da Biblioteca Pública Infantil. Batalhadora e guerreira. Né? Professora da UFMG, aposentada, editora. E aí enfim. Você foi criado ali dentro. Né? Então eu cresci dentro da livraria, né? Assim, nos 70, 80, minha infância, que coisa chata, né? Infância e adolescência, com muitos livros ao redor. Então eu lendo muito, né? E era uma livraria especializada em livros para crianças e para adolescentes. Lendo muito e conhecendo escritores que iam visitar, isso é legal, né, ilustradores, editores. Então eu ficava fascinado com aquele universo. Eu nem imaginava que eu ia ser um daqueles, né? Isso. 10, 20 anos depois. Eu era, assim, um leitor, né? E aí na faculdade, eu fui fazer faculdade de jornalismo, e aí uma pessoa que ela acabou de citar aqui, que foi um grande mestre meu, Gil Amâncio, foi meu professor de teatro, e foi um dos que mais me estimulou, assim, né? Ele gostava das coisas que eu escrevia. Logo no primeiro período, disciplina de teatro, ele, não, vamos inventar histórias, vamos inventar cenas, vamos inventar personagens. É mesmo, Léo. Gil maravilhoso. E minha turma era muito boa, e a gente mergulhou, assim, a gente ficava tinha aula com o Gil, depois de tarde fizemos um grupo de teatro com ele e tal. E então ali eu comecei a escrever minhas primeiras histórias, e crônicas, e poemas, e cenas de teatro. E mostrar para as pessoas gostavam. Eu falei, olha, acho que eu vou seguir esse caminho também. Vou me enveredar e comecei a publicar. Ainda na faculdade eu publiquei minha primeira história na revista Recreio. Lembra da revista Recreio? Claro que sim. Então, ela sempre tinha uma história, depois umas brincadeiras, uma reportagem. Então, a minha primeira história eu publiquei, eu estava assim, no 8º período, 7º período de jornalismo. E logo em seguida publiquei meus primeiros livros, em 93. Então esse ano eu estou fazendo 30 anos de literatura. Parabéns. Mais de 70 livros publicados. É isso. Assim, os mais variados gêneros, conto, poesia, crônica, teatro. Léo, quando é que você percebe assim, porque o texto jornalístico é um texto mais duro, né? Ainda mais nessa época da formação minha, sua, a gente tinha muito lead da matéria, o jornalismo era muito fechado. Não tem nenhum adjetivo, né? Exato, você vai direto, né, objetivamente. E aí, como é que você trabalhou com isso aí? Pois é, eu acho que desde do curso já eu me identificava muito, era com a crônica, o que fugia daquilo, né? Era uma reportagem mais investigativa, uma reportagem mais que você pode se colocar mesmo, né, como um observador e tal. E tanto que eu nunca trabalhei como repórter mesmo, assim. Porque nunca não é o seu texto, nunca né? foi. Então, eu trabalhei como cronista, trabalhei como editor, mas sempre coisas assim que não tinha essa coisa do hard news, né, que a gente fala. Não era muito minha praia. Muito. E, paralelamente, trabalhando como escritor, né? Muito bom. Vamos lá. Eu quero saber agora de você, Rosilda, como é que o brincar entra na sua vida? Claro que é como criança, mas como profissional, assim, como trabalho. Tudo começou na Lagoa do Nada. Então, eu sou criança de periferia, né? Morei em Neves. Na época eu estudava, era oitava série. E adorava fazer teatro nas apresentações de trabalho. Olha a importância do teatro na escola, na universidade, né? Uma amiga viu e falou, nossa, tá tendo um curso de teatro do Arena da Cultura, vamos. E aí eu nem sabia o que era a Arena da Cultura, eu nem sabia que existia cursos de teatro, mas aí eu fui e a partir daí foi abrindo portas, né? Na época eu precisava fazer dinheiro para bancar, para frequentar as oficinas, né? Eu morava precisava de pegar 2 ônibus, né? E aí eu comecei a fazer animação de festa, fiz um curso rápido. É mesmo? Falei, vou fazer animação de festa. E aí comecei para fazer dinheiro.
né? Fazia aquelas esculturas em balões, maquiagem, brincadeiras. E aí, nesse tempo passou, entrei na faculdade de artes cênicas. Na época eu já atuava como atriz, fazia peças, né? Era muito peça de rua que a gente fazia, sempre com a brincadeira também, peça com essa linguagem brincante. E fiz faculdade. Na faculdade eu fui estudar um pouco sobre o brincar, assim, um pouco da teoria, cultura popular também, que eu gosto muito. E eu lembro que o Eugênio Tadeu, que era professor das artes cênicas. Grande professor também, ó, maravilhoso. Maravilhoso também, né? Ele fala muito sobre o brincar, desenvolve vários trabalhos maravilhosos. Eu fiz a Rádio Serelepe no período da faculdade. E conversando com ele, ele me indicou o Alfredo de Bortoles, Alfredo, lá da Educação Física. Isso. Ele vai te ajudar nessa pesquisa do brincar. Eu fui toda animada e aí foi interessante que quando eu comecei a estudar e ter contato, seguia o Zé Alfredo nos lugares, né, assim, as oficinas que ele dava. Me caiu uma ficha, né, tipo, veio lá uma frase, aquelas teorias, o brincar acontece. Eu falei, se o brincar acontece, é espontâneo, é a primeira... Isso. Eu falei, como que eu vendo brincar? Pois é. Né? Tem que chegar e já vender. E aí eu falei, nossa... Como eu vou vender algo que é espontâneo, não né? Não dá. Aí eu fiquei pensando sobre isso. E o Zé Alfredo falou, só brinca. Isso, relaxa. Aí eu ia para a Lagoa do Nato brincar com os brincantes de lá, na época. E comecei nessa época também a contar histórias. E na contação de histórias também me veio uma outra questão, que na época eu estava fazendo uma peça com o Marcos Vogel, o Grupo Teatro Negritude, que era a saga do Caboclo Capiroba, que é um espetáculo todo narrativo, né? Os atores se transformam em vários personagens. E aí teve uma crítica, uma vez no jornal, com o Evandro Nunes, com o Marcos. A Tâmara. Isso. Na época a Tâmara não estava nessa peça mais, não. E aí, nesse meio termo, eu falei, gente, o teatro é uma grande contação de histórias. Tudo que eu me proponho a fazer não dá errado, porque eu vou contar histórias, eu faço teatro. Eu faço teatro, eu estou contando história. Eu vou brincar, eu estou fazendo recreação. Isso. Aquelas coisas. Não, e agora? É da vida, né? E foi maravilhoso, porque deu essas sacudidas e eu comecei a fazer mesmo, né? Só fazer, só brinca, só faz a sua contação de história, só faz o seu teatro. Sou meio teimosa, então assim, as pesquisas da faculdade, TCC, formatura, foi tudo nessa linha, né? As fronteiras entre a contação de histórias e teatro, o que é o brincar, a importância do brincar no desenvolvimento da criança, enfim. Mas aí o tempo passou, aquelas, né? E continuei trabalhando mais, eu deixei um pouco de fazer essa recreação naquele formato em festa. Isso. Não pelo motivo de duvidar do brincar, não. Eu acredito hoje que são coisas diferentes, né? São brincadeiras diferentes, necessárias também. E né? o brincar, ele não é necessariamente uma brincadeira. Ah, boa. Né? Ele não é necessariamente um jogo. O brincar é alguma coisa que acontece no ser humano no momento que ele está ali em contato com alguma coisa que ele é pleno, né? Que ele é ele, que ele está ali de alma inteira e corpo pronto ali, é o estado de presença, né? Então a criança ela pode brincar sozinha, ela pode brincar com um brinquedo. O adulto pode brincar. O adulto, todos nós brincamos, né? Quem não brinca é complicado, né? Não dá. Né? Esse momento de, vamos dizer, de inteireza, de presença, né, de alegria, ou de tristeza também, mas esse momento pleno do ser humano é o momento da brincadeira, né, que acontece nas brincadeiras. O amor pode ser uma brincadeira, uma grande brincadeira? O amor? Ai, esse negócio de amor é tão complicado. Mas pode. Se for pleno, né? Você tá ali pleno e tiver o jogo acontecendo e de uma forma verdadeira e recíproca, com certeza. Muito bom. Carol, vamos lá, agora é contigo. Quero saber como é que a arte aí entra na sua vida, mas entra de uma forma que está ligada à escola, né? À educação. Eu sou autodidata. Mas a música entrou quando eu ganhei o primeiro LP, aos 4 anos de idade. Gente! Do Vinícius de Moraes, a Arca de Noé. Arca de Noé, boa. E eu tive um mentor, é claro. O Rinaldo Brauer, meu tio, me ensinou a tocar flauta, fazer alguns acordes no piano. E aos 10 anos de idade me levou para fazer um teste lá no coral infantil
do Palácio das Artes. Cara, seu tio é muito atrevido com você, ele te põe pra frente, assim, Me pôs né? pra frente. Ele sacou que eu gostava de música. Isso. E no coral do Palácio das Artes eu fiquei 1 ano aprendendo canto lírico e teoria musical. E lá os cursos são muito difíceis, assim, né? São, Apertados, são. né? Mas já nesse tempo eu não queria saber de teoria, eu só queria saber de cantar. Então na adolescência tudo mudou. Aí eu aprendi a tocar violão Isso. e a música me deu mais acesso ao mundo. Então tocava violão, arranjava namorado, tudo pela música. Eu comecei Esse é um a segredo para quem quer arrumar namorado, claro. né? Toca o violão. Que Toca o violão o Bussunda falava isso, toca violão, gente, que ajuda. Mas eu comecei a levar mesmo a música a sério quando o meu filho nasceu, porque eu quis musicalizá-lo. Então, que legal eu isso, comecei a pesquisar sobre métodos musicais e acabei chegando nos teóricos do desenvolvimento infantil. E aí eu entendi que para musicalizar uma criança, você precisa de aportes como brinquedos, metaforizações, histórias, para que elas tenham um contexto da música. Sim, sim. Né? O objetivo não é formar um instrumentista. Não. É fazer a criança gostar de música, apresentar Na verdade, os ela conceitos. brinca com a música, então. Sim, né? Então eu posso me considerar uma brincante Com também. certeza. Olha aqui, ó, os instrumentos estão aqui. E a coisa plena, né? Não adianta. E eu acho que a inovação que eu trouxe foi, com os meus questionamentos, eu sempre fui muito politizada. Então, questionando os padrões de consumo, quando meu filho nasceu, com as latas de da fórmula, né? Para mamadeira, os danoninhos, e não tinha reciclagem lá no bairro onde eu morava. O que eu ia fazer com esse lixo todo? Aí comecei a ver o Discovery Kids, tinha o Mr. Maker, que ensinava a fazer brinquedo com sucata. Então eu primeiro comecei a fazer brincadeiras com a sucata, e depois eu percebi que eu podia utilizar na escola onde eu trabalhava, porque lá a gente tinha carência de instrumentos e a justificativa era de que faltava verba. Então, como eu tinha muitas latas que eu não jogava fora, eu comecei a levar tudo para a escola. E eu sou jornalista também. Acabei fazendo um projeto que se chama Projeto Tímpano Educação Musical. Criei uma forma de ensinar música aliando conceitos de educação musical com educação ambiental. Trouxe a inovação da utilização de sucata para resolver o problema de dar aula para turmas com mais de 20 crianças. E reuni isso tudo em um livro. Coloquei lá tudo, os planos de aula que não existem, as pessoas não querem compartilhar como que elas dão aula. Coloquei um pouco os pontos principais das teorias pedagógicas que eu aprendi. Ensinei quais sucatas usar para qual idade. E esse livro está disponível, depois eu vou falar sobre ele. Muito bom, agora eu quero brincar. Olha só. O que você trouxe aí pra Não gente? existe aula de música sem brincadeira. Tá ali, Então, aos 4 anos de idade, quando a criança já é capaz de simbolizar, segundo Piaget, interiorizar a imitação das coisas para entender o mundo, então a gente pode contar histórias. Então, para dar aula de música, a gente conta histórias e utiliza brinquedos. Então, com 4 anos, eu já usava esses brinquedos. Para os mais novos, que não têm a capacidade de simbolizar, a gente pode desenvolver, com o aporte da fonoaudiologia, o desenvolvimento da fala. Então, som e silêncio é um parâmetro musical. Então, eu falo i, parei de falar. Com esses brinquedinhos também. Perfeito, muito legal. E tudo isso reciclado, né? Esses aqui não, que são comprados. Mas agora eu vou mostrar os reciclados. Isso aqui é uma embalagem de Yakult que eu já utilizava com bebês. Com som e silêncio, que é o que eles são capazes de perceber. Interessantíssimo isso, hein? E o silêncio é importante? Muito importante. E faz parte da música. Claro que sim. Com as crianças com 5 anos de idade, a gente já pode utilizar o chocalho com outros ingredientes aqui dentro. Você pode usar arroz, você pode usar feijão, você pode usar pedra. E aí os sons são diferentes. Para perceber os timbres. Aí você está trabalhando o conteúdo dos timbres. Também possível fazer com... Uau, esse é bem rústico, hein? Esse aqui Esse aqui raiz total.
Raiz total. Isso aqui são aqueles tubos que vêm nas embalagens de alumínio. Isso, papel guardanapo, né? Então, isso aqui eu fiz uma espécie de xilofone que você desenvolve a lateralidade da criança. Esse movimento de ir para lá e ir para cá. E as crianças mais velhas, elas são capazes de escutar timbres diferentes. Se você toca mais devagar, você escuta sons diferentes. O que é a lateralidade da criança? O que é isso? É capacidade de desenvolver esquerda, direita, tem a ver com equilíbrio, tem a ver com desenvolvimento motor. Perfeito. Porque a música, se ela for trabalhada nessa profundidade do desenvolvimento, das teorias que falam sobre desenvolvimento infantil, ela desenvolve diversos fatores na vida, como capacidade de falar, ajuda no letramento, na socialização, no desenvolvimento motor, aí tem a lateralidade, o equilíbrio, no movimento de pinça. Perfeito. E na elevação do espírito, eu acredito. Olha, principalmente, né? As teorias físicas que buscam resolver o problema de tudo, elas chegaram na teoria das cordas. Então, o universo é uma grande sinfonia musical. São cordas tocando. Mas nosso planeta está meio desafinado, né? Tá, mas a verdade está na música. Desde 2008, o ensino de música é obrigatório nas escolas. Mas existe uma carência de profissionais que entendam sobre desenvolvimento infantil. Então, é preciso divulgar mais esses teóricos para ser um trabalho mais efetivo. Nem sempre um bom músico vai ser um bom professor, né? Não é necessário, não é ligado. Exatamente. Isso. Legal. Mas mesmo que ele leve um violãozinho e toque lá, já vai ser bom. Agora tem outro instrumento aí bonito. O que é? Esse aqui é um pau de chuva, que também desenvolve lateralidade. Isso. E som em silêncio. É muito bacana esse som. E coordenação motora, porque você tem que fazer devagar. Se você fizer rápido, você não consegue. Então, o equilíbrio e o dinamismo para poder ver as diferenças de som. Muito legal. E tem um som que é ambiente, assim, né? Sim, e é utilizado na contação de histórias também. Tudo isso aqui é dentro de história. Muito bom. Ô, Leão, vamos entrar um pouco nisso, cara. Eu queria, assim, realmente agora trazer um pouco para os dias de hoje essa situação que a gente tem vivido nas escolas, essa violência, intolerância. A arte pode ajudar nisso? Como é que é, Leão? Eu acho que é muito importante, né? Porque eu tenho um filho de 14 anos que está exatamente vivendo esse pânico, né? Ele essa semana teve um dia que ele acordou de madrugada chorando e falando, mesmo, papai, eu não quero na aula amanhã, eu não quero morrer, eu tô com medo e não sei o quê. E foi uma conversa difícil, assim, né? E a mesma coisa se repetiu com outros colegas. E eu acho que, assim, a solução que o pessoal está falando de armar, de colocar né, gente com policial dentro da escola, eu acho que não é um caminho. Lá no exterior já provaram que não funcionou, pelo contrário. Eu acredito sempre na solução do afeto, né? Assim, o diálogo, o acolhimento, né? E tentar reagir de maneira mais afetiva. E para isso a arte tem tudo a ver, né? Contar histórias, compartilhar, até esses medos, né? Mas no diálogo. Isso, assumir isso, né? Eu acho que as escolas deveriam ir muito por aí, em vez de ficar apelando para a coisa se render a essas ameaças, né? De falar assim, vamos fechar, vamos transformar a escola numa prisão. Às vezes a criança, né? Esse adolescente está querendo falar alguma coisa, mas ninguém escuta, né? Isso. E aí as redes sociais, às vezes, abraçam essas pessoas e nem sempre um caminho legal. E às vezes umas redes, assim, obscuras, né? Tem a impressão de que isso é meio estratégico, né? Porque, assim, há um tempo atrás, a gente escutou essa coisa de militarizar as escolas, né? Colocar. E aí não pegou, né? Aí agora vem desse outro lugar, né? Bem colocado, bem lembrado que você está falando. Então, assim, eu sou professora, eu trabalho dentro de escola. Dentro de escola. Tá. Eu trabalho também no Arena da Cultura, lembra lá que eu comecei? Claro. Hoje eu sou, né, professora no Arena, e a gente trabalha no Arena da Cultura com formação de professores também, né? Tem um projeto lá que chama Integrarte.
E assim, então eu estou nesses 3 lugares, né? Eu trabalho com a formação de professores, eu sou professora em sala de aula e vou também em escolas como contadora de histórias. E a única coisa que eu sinto que falta escutar. Só falta escuta em todos os âmbitos, né, no planeta. Né? Escutar as crianças, escutar os professores, escutar os profissionais. Escutar, ser humano, né? E quando você me perguntou o que você sente, né? Ah, essas pessoas aqui em Belo Horizonte, como é esse acolhimento? Todo mundo quer ser acolhido. E quando você dá um pouquinho de acolhimento, é recíproco. Primeiro, às vezes tem né, aquele cachorro assustado, né? Que quer morder, mas depois, porque não tem outra linguagem que acessa o humano senão o afeto, sabe? Então, é por isso que eu sou contadora de histórias, é por isso que eu sou brincante, né, assim. E, às vezes, as pessoas, eu fico vendo em escola, né, muita institucionalização, né. Então, assim, tem várias questões, né, envolvidas na escola. Mas eu falo ali no tete-a-tete com o aluno, eu sinto que, às vezes, falta o momento da criação livre, o momento de escutar, o momento dele ser ele mesmo, o momento dele respirar. Né? Tem um vídeo fantástico que chama Invenção da Infância. Não sei se vocês conhecem, que é um vídeo que ganhou vários prêmios. Está no YouTube? Tá no YouTube. Invenção da Infância. Isso. E esse vídeo ele traz justamente isso, o brincar desse lugar, assim. Crianças que têm todos os horários marcados para fazer a vida. Né? Assim, ao mesmo tempo, as crianças que não têm tempo de brincar porque está ali no universo do trabalho, né? Outra classe social. Outra realidade, né? Então, assim, e às vezes as escolas, o que eu tenho percebido, copia esse modelo de preencher todo o tempo, de impor. Isso não existe mais, né? Isso que falta na educação, assim, eu como educadora falo. Não existe mais aquela maneira de impor, de ser ali. Eu acho que existem as hierarquias, as pessoas precisam entender como que funciona, entender, né, esse molde de viver, porque o mundo é hierárquico, assim, tem essas relações humanas, né? Claro. Tem as até hierarquias. Até para reivindicar seus desejos, né? Quem eu procuro para conseguir isso, né? Mas também tem o saber do outro, né? O professor tem um saber ali, mas o aluno também tem o saber dele. E às vezes quando não é escutado esse saber, né, ele começa a ir na revelia, e aí começa a querer, né? Eu acho que o ambiente da arte ele propicia muito isso, tanto na música, no teatro, na literatura. É um ambiente muito de trocar, né? Trocar experiência, trocar história, trocar emoção. Então é o que a gente está falando, né? É o afeto mesmo. Os meninos adoram educação física e aula de arte. Por que será, né? Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta no último bloco. E qual que é o papel, né, dos pais, da família nisso tudo aí? A gente está falando muito da escola, não é? Mas e os pais, a família? Também pode incentivar, pode estar, né, incentivando a arte, a cultura? E como fazer isso? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!